antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Vamos ver o que diz Efésios, capítulo 19, a partir do versículo 11. Este texto fala da terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo chega pregando o evangelho na cidade de Éfeso. E o reino de Deus chegou a Éfeso para destruir as obras de Satanás. O reino de Deus tem chegado nesse lugar para destruir as obras do diabo. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-lhe dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus efeitos, os seus feitos, os seus pecados. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quero falar um pouco hoje sobre esta moderna feitiçaria que tem tomado conta desta geração, e nós iremos confrontá-la à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Paulo está na sua terceira viagem missionária, e ele vai até a cidade de Éfeso. Deus visitou poderosamente a cidade de Éfeso, e diz o texto que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias naquela cidade. Deus não opera sozinho, Deus precisa do homem. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, nós trabalhamos em cooperação com Deus. O que significa cooperação? Significa operando junto, Deus operando junto com o homem, Deus usando o homem. Então Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias ali naquele lugar. O poder e a unção estava sobre a vida de Paulo, e nós vemos aqui neste trecho da Bíblia o evangelho pleno, o evangelho que cura enfermos, o evangelho que liberta os encarcerados, os oprimidos de espíritos malignos, o evangelho que prega arrependimento,
E como resultado, o povo vem confessando os seus pecados e larga os seus pecados. E por consequência disso, o povo deixa as obras de ocultismo, ele deixa as obras do diabo de lado, e ele passa a viver uma vida em santidade. Este é o evangelho pleno de Jesus. Este é o evangelho pleno da igreja primitiva. Era este evangelho que Paulo pregava e vivia. Este é o evangelho da cruz. E diz que alguns exorcistas judeus eram os caçademônios da época. Como eles viam o poder e a unção sobre a vida do apóstolo Paulo, e pessoas eram libertas de espíritos malignos, eles corriam atrás de demônios para expulsá-los. E aí, certa feita, eles encontraram com um demônio, e esse demônio disse: olha, eu conheço Jesus, e eu sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eu não conheço vocês. Sabe por que eu não conheço vocês? Porque vocês ainda não nasceram de novo. Vocês ainda não foram regenerados. Vocês ainda não foram transformados. Como é que vocês querem me expulsar? E diz que esses jovens eram 7 filhos de Seva, um judeu que era sacerdote. Demônios conhecem Jesus, demônios conhecem os homens de Deus, mas aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não tiveram suas vidas transformadas, eles são envergonhados. Veja que situação. Esses demônios pularam em cima deles, esses demônios bateram nele, e olha que situação. Eles ficaram nus, feridos, e fugiram daquela casa. Essa é a situação daquela pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não recebeu autoridade, que ainda não recebeu unção de Deus para fazer a obra de Deus, para a obra da libertação, e vê os outros fazendo e acham que eles podem fazer. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Era Paulo quem pregava, mas não eles quem pregavam. Apanharam dos demônios. E este caso, este fato, diz que foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles. Isso levou o povo a temer. O poder de Deus leva o povo ao temor, e quando há temor no coração, o nome do Senhor é engrandecido, e o nome de Jesus foi engrandecido ali naquele lugar. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus pecados, confessavam publicamente os seus pecados, como nos dias de João Batista. João Batista pregava o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E diz que muitos vinham publicamente, confessando os seus pecados, largando, deixando os seus pecados. E aqui, na cidade de Éfeso, está acontecendo um avivamento. Porque isto que é avivamento, quando as pessoas reconhecem os seus pecados, quando as pessoas temem a Deus, elas confessam abertamente o seu pecado, e elas deixam os seus pecados. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. As obras mortas de Éfeso eram grandes. Éfeso estava debaixo de uma grande nuvem de pecado, uma grande nuvem de obras mortas. E uma das obras mortas da cidade de Éfeso era a feitiçaria, era o ocultismo. As pessoas tinham posse e faziam leitura de livros dedicados ao ocultismo. Era uma porta aberta, era um ponto de contato com Satanás. Essas obras são pontos de contato
com Satanás. Por isso que havia muita idolatria nesta cidade. Por isso que as trevas eram densas ali. E o reino de Deus chegou a Éfeso para destruir as obras de Satanás. Através da igreja, através do apóstolo Paulo, Deus fez uma grande libertação naquela cidade. Houve salvação, houve avivamento. E nesses dias nós estamos precisando deste avivamento, que leve as pessoas a confessarem os seus pecados, que leve as pessoas a abandonar as suas obras ocultas, sair do ocultismo, porque hoje não é diferente dos dias de Éfeso. Hoje nós estamos vivendo uma moderna feitiçaria, uma moderna feitiçaria que está vindo dos Estados Unidos e está enfeitiçando esta geração. Há muito tempo os Estados Unidos está promovendo, está produzindo sagas, está produzindo literatura, está produzindo séries de filmes e de romances destinados ao público adolescente. Sagas como Harry Potter, Crepúsculo, Fuga de Fornace, é uma saga, vários livros, várias séries. Por exemplo, Encarcerados e Solitário. Eu estou falando isto por experiência própria. Nós tivemos a oportunidade de ministrar numa jovem que estava lendo um destes romances. A pessoa se envolveu tanto com o enredo da história, ela se envolveu tanto com o personagem, que ela já estava fazendo o papel da personagem. O demônio apareceu para ela na forma de uma velha de 70 anos e disse para ela: corta o teu pulso, tira o teu sangue, pega o livro, encapa no plástico, enterra o livro, e tu só vai desenterrar quando tu tiveres 70 anos de idade. A moça já estava com problemas sérios em casa, rebeldia com os pais, ela se isolava, já estava no isolamento. E aí nós fomos orar, nós fomos ministrar libertação na vida dessa jovem. Espírito maligno manifestou na vida daquela jovem na forma do personagem, na forma do personagem da saga. Olha como isso é perigoso, meus irmãos. Aquela jovem já estava encarcerada, já estava na prisão espiritual. Então essas séries que têm sido destinadas ao público adolescente têm essa missão de aprisionar esses adolescentes. Essas séries estão produzindo verdadeiros serial killers. Estas séries estão produzindo os assassinos, estão produzindo jovens drogados, têm produzido homossexualismo, estão produzindo lésbicas, jovens com atitudes de facção, atitudes facciosas, jovens rebeldes. E às vezes o pai não sabe porquê da rebeldia. Estão sendo influenciados na escola pelos colegas. Podem não ter o livro em casa, mas tem no celular. Essas séries estão produzindo sensualidade no meio dos nossos jovens. Uma série aí que nós ficamos sabendo que algumas adolescentes aqui da igreja estão lendo. A série Divergente. Insurgente. O que é insurgente? Alguém que se insurge. Insurreição, rebeldia, divergência, diverge da opinião dos pais, diverge da palavra de Deus, diverge do seu pastor. São várias as séries. Quem é você, Alaska? 50 tons de cinza. Fala de sensualidade, sadomasoquismo. Elas me perguntam: o que tem a ver isso, pastor?
Não pode ler esses conteúdos. Engraçado é que não lê Bíblia. Engraçado é que a Bíblia não querem ler, mas estão se empanturrando. Pregue contra o pecado, denuncie o pecado desses jovens, marque de perto, entre a fundo, porque tem muita coisa aí. Tem muita coisa. São conteúdos carregados de ensinos demoníacos, escritos por pessoas com mentes influenciadas por demônios, levando esta geração à rebeldia, levando esta geração a se afastar de Deus. Esta é a feitiçaria moderna dos nossos dias. Mas tem os feiticeiros que estão dentro das igrejas, com insurreição, com rebeldia, e aí eles empanturram a mente desse lixo, desse conteúdo diabólico, e trazem isso para o altar. Querem apresentar este conteúdo de adoração para Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração, e o coração está cheio disso. Se não lê a Bíblia, está vazio da palavra de Deus, está vazio de Deus. O que eles estão lendo? Esses romances, essas sagas. São jovens que cantam, são jovens que tocam, são jovens que dançam, e aí eles trazem isso para o altar, para oferecer o seu coração em adoração para Deus. Isto é profanação, meus irmãos. Estão em conexão, em contato com Satanás. Tudo isso é ponto de contato de Satanás. Por que os demônios se manifestavam em Éfeso? Porque tinham essas obras lá. Por que os demônios se manifestam hoje? Porque tem essas obras no meio da igreja. São portas que estão sendo abertas. E aí, pai? E aí, mãe? Você que não vigia o seu filho, você que não acompanha a vida do seu filho, você que não inspeciona o celular dela, você que não vê o que ele assiste, o que ela assiste, o diabo está entrando na sua casa, os demônios estão entrando na sua casa, porque eles têm trazido através dessas artes mágicas. O reino de Deus chegou à Ásia para destruir as obras de Satanás. O reino de Deus tem chegado nesse lugar para destruir essas obras de Satanás. Qual é a cura para isso? Qual é a libertação para isso? Confessar e largar. Confessar publicamente e largar o seu pecado, e trazer, igual o povo de Éfeso fez, trazer e entregar. Trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Traga esse lixo para ser queimado, traga essas obras para serem destruídas. Isso aqui é bíblico, meus irmãos. Está aqui. Trouxeram, abriram mão. Está aqui, eu não preciso mais disto, eu não preciso mais deste DVD de pornografia, eu não preciso mais desta revista pornográfica, eu não preciso mais deste romance. Está aqui, eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Eles trouxeram e os líderes queimaram. E qual o resultado? Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra só crescia e prevalecia quando o povo se arrependia, quando o povo abria mão dos seus pecados, e quando essas obras de ocultismo eram largadas e queimadas. Havia libertação. A palavra crescia. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. É dessa forma que a igreja prevalece. Quando há arrependimento, quando o povo larga o pecado. Ah, mas pastor, isso não tem nada a ver. Quem diz que não tem nada a ver é porque não está em comunhão com a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus, que é luz, passa iluminando as obras das trevas, tudo que está em trevas vem para a luz. Tudo que está em trevas vem para a luz. Não querem ler Bíblia, não querem encher a mente da palavra de Deus, mas querem encher a mente do lixo mundano que o diabo tem vomitado.
Como é que pode amadurecer? Como é que pode se libertar? Não tem lugar para a palavra. A mente está empanturrada com esse lixo. Mas Jesus nesta noite quer libertar. Jesus quer trazer tudo para a luz. Todas as obras escondidas que venham para a luz. Eu paro aqui para nós orarmos.